Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atenção, eu faço essa pergunta às crianças, essa pergunta que se estende a todos os adultos também que estão aqui na matriz de Nossa Senhora dos Remédios e a todos que nos acompanham nesta transmissão pelas redes sociais. Qual é a representação mental, qual é a imagem que nós temos a respeito de um rei? Se vocês recebessem aqui o microfone para falar, certamente iriam dizer o que está no nosso imaginário, na nossa imaginação, nas nossas representações psíquicas. Imaginar significa pensar através de imagem. E quando nós somos crianças, nós precisamos muito das coisas concretas para entendermos as coisas. Um rei é aquele que é todo poderoso, que está assentado em um trono, que tem uma coroa de ouro, que tem vestimentas muito nobres, muito belas. Esta é a imagem de um rei que nós conservamos dentro de nós, quase sempre essa imagem. E hoje parece até contraditório, porque nós estamos celebrando o dia de Cristo Rei. Mas como é este reinado de Jesus? Jesus tem um reinado diferente. Quando ele estava diante de Pilatos, ele disse: o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse eu iria combater, eu iria lutar. Mas o reinado de Jesus não é desse jeito. Quando ele conversava com os seus discípulos, estava dando orientações, ele dizia: olha que os chefes das nações as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. Existem pessoas que nós costumamos dizer, elas têm um rei na barriga, não é isso? Nós falamos isso. São aquelas pessoas que sempre pensam ser mais importantes do que as outras. São as pessoas megalomaníacas, pessoas que têm mania de grandeza, pessoas que só estão bem e felizes quando estão mandando nas outras, quando estão oprimindo, quando estão exercendo algum tipo de poder.
Mas isso não é cristão. Porque hoje o Evangelho nos mostra Jesus com outro tipo de trono. O trono de Jesus não era um trono glorioso, não era um trono enfeitado com um rico material, com ouro, com uma madeira nobre. Mas Jesus estava na cruz, Jesus estava padecendo, Jesus estava mostrando todo o seu amor pela humanidade. E o evangelista Lucas mostra que todos estão insultando Jesus, todos estão caçoando de Jesus, todos estão ironizando. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. Este é o Rei dos Judeus. Ainda hoje nós temos lá em cima, na cruz de Cristo, essas 4 letrinhas. I-N-R-I. I-N-R-I. A tradução é justamente Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas eles colocaram isso na cabeça de Jesus, em cima da cabeça ali na cruz, não é porque acreditassem no reinado de Jesus, eles estavam zombando de Jesus. Em primeiro lugar, as autoridades zombaram, depois vieram os soldados, e por último, um daqueles que compartilha com ele a mesma sorte, de estar em uma pena de morte, de estar também sendo crucificado, em uma morte vil e desprezível. Lá estava o Senhor. Se tu és o Rei, se tu és o Cristo, se tu tens poder, salva-te a ti mesmo e a nós. Em outras palavras, tu não és nada, tu não tens força, tu és um incapaz, um impotente. Eles estavam sorrindo daquele que estava doando a vida por todos nós, para a nossa salvação. E acontece que estão ao lado de Jesus estes 2 ladrões. E nós devemos nos fixar nesta figura de Jesus ao meio e de um lado e de outros ladrões. Existem outras imagens na Bíblia quando apresenta o Senhor realmente sentado em seu trono glorioso, e lá a divisão da humanidade no julgamento final. Até mesmo na Capela Sistina existe essa pintura, essa imagem tão bonita, mostrando, não é, para a humanidade e dizendo que as pessoas se separam entre bons e maus. O que disse Jesus? Qual um pastor que vai separar as ovelhas dos cabritos, assim também será no final. Uns estarão à direita e outros à esquerda. Aqueles que não reconheceram Jesus no pobre, no necessitado, no infeliz, receberão esta palavra dura: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aqueles que foram caridosos, bondosos, generosos, vinde, benditos, ocupar este lugar que lhes foi reservado desde todo o sempre, desde toda a eternidade. Hoje, qual é a separação? Não é entre bons e maus, é entre pecadores e pecadores. Mesmo aquele que nós costumamos chamar o bom ladrão, todos eles eram pecadores. Qual é a divisão que hoje nós devemos fazer? Existem pecadores que estão abertos à misericórdia. Existem pecadores que estão fechados à misericórdia. O bom ladrão, não é que existe ladrão bom, né, gente? Cuidado aí. Ele se tornou depois uma pessoa boa. Mas infelizmente nós ficamos marcados pelo passado dele, né? Dizem que não, existem coisas que não tem ex, né? O pessoal fala isso. Um ex-ladrão, mas agora é chamado o bom ladrão. Porque ele sabe dos pecados que tem, sabe dos delitos que cometeu, mas clama pela misericórdia,
porque reconhecem Jesus o santo, o justo, aquele que não tem culpa alguma. E ele estende em súplica a sua mão, Jesus, e pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. O outro também é um pecador, mas está fechado à misericórdia, não aceita o perdão de Deus e acusa Jesus, insulta o Senhor. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele que tem um coração aberto para Jesus, que é aberto à graça, ao amor, à misericórdia, o que ele vai dizer? Não é justo que você o insulte, porque ele não fez nada de mal, ele não tem pecado. Nós sim estamos pagando, nós merecemos o que estamos recebendo, porque nós fizemos coisas ruins. Jesus está em silêncio, porque o seu reino não é deste mundo, o seu reino é diferente. No Evangelho de João há uma passagem, quando um dos discípulos pergunta ao Senhor: Senhor, quem é que vai te trair? Quem dentre nós vai te trair? Aquele a quem eu der o pão ensopado. E Jesus coloca o pão na boca de Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Este é o reinado de Jesus, aquele que sabe viver com a diferença, conviver com o mal, com aquele que vai lhe fazer, não é, a pior coisa do mundo, que é lhe vender por algumas moedas. Jesus, sendo bom, sendo generoso, ele nunca deixa de nos amar. Por mais que tenhamos pecados, por mais que nos desviemos do seu amor, da sua graça, ele continua a nos amar. É o grande ensinamento do Rei do Universo, de Jesus como Senhor e Rei de todo o Universo. Estes homens, estes dois ladrões, também nos ensinam tantas coisas. Por que que o ladrão se torna bom e justo e é o primeiro dos canonizados? A resposta que Jesus lhe dá: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi santificado, foi renovado, foi restaurado, teve a sua alma lavada no perdão, no amor, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro também nos ensina muita coisa. E ensina e deixa ensinamentos que são úteis para nós. Há pessoas que durante toda a vida dão passos equivocados. Há pessoas que estão fechadas a Deus, estão fechadas a si mesmas, estão fechadas à família, vivem apenas para o seu egoísmo, para os seus vícios e, infelizmente, para os seus prazeres. E quando tudo dá errado na vida, elas não têm a humildade de se lançar diante do Cordeiro para pedir perdão. Não têm humildade para voltar à família, para serem bem aceitas. Mas elas saem atirando para todos os lados, acusando todas as pessoas, como se elas fossem responsáveis pelas coisas ruins que acontecem em suas vidas. Muitas vezes nós plantamos mal e também vamos colher muito mal. Precisamos entender isso, precisamos assumir. Os antigos já nos diziam que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Se nós não nos aceitarmos como pecadores, como frágeis, nós não poderemos crescer. Se alguém tem um vício, seja ele qual for, é a maconha, é o crack, é a cocaína, é a bebida alcoólica, enquanto não tiver a humildade para dizer: eu sou um viciado, não vai sair do lugar. Ah, não sou viciado não, eu só uso quando dá vontade. Mas dá vontade todo dia, toda hora, como é que você não é viciado? Então tem que pedir a graça de Deus, a humildade do reconhecimento do pecado. Se você vive também no adultério, em qualquer outro tipo, né, de coisa ruim, precisa colocar o joelho no chão, precisa pedir a Deus
a graça e a força dessa libertação, como este pobre ladrão que está diante do Senhor. Mas se nós ficarmos fechados, como aquele que só acusa e acusa o próprio Deus, isso também acontece conosco. Quando tudo dá errado no final da vida, a pessoa só fez coisa ruim, aí não olha para trás, não pensa na recusa a Deus, a igreja, a religião, a família, está só, sem ninguém. Todos aqueles amores que foram construídos, todos aqueles castelos, agora estão destruídos e acabados, e a pessoa está só. E ela ainda tem coragem de apontar para Deus e dizer: meu Deus, eu não mereço isso. O que foi que eu fiz? Oh, Deus ruim. Na realidade foi você que plantou o que está colhendo. Precisamos abrir os olhos, irmãos e irmãs, para olharmos para o Rei do Universo, o Rei do amor, o Rei da bondade, da ternura, do perdão. Ele sempre está aberto a nos acolher, a nos renovar, a nos restaurar. Mas olhemos bem que o único Rei é Jesus. E o seu reinado não é deste mundo. Mas muitas das vezes nós temos esse rei na nossa barriga e na nossa cabeça. Quando você, mãe de família, quer mandar em todo mundo, quer mandar no marido, quer mandar nos filhos. Quando você, pai de família, faz a mesma coisa com a esposa e com os filhos. Quando na empresa você é um chefe tirano, é porque você não está vivendo o amor em Cristo. Não está olhando para o Rei do Universo. Aquele, como nos diz São Paulo, que mesmo sendo de condição divina, não se apegou ociosamente a esta condição. Não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se, abaixou-se. Isso é aquinosis, se diz, aquinosis. Esse rebaixamento que não é uma humilhação. E assim nos diz também a palavra, que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa solenidade tão bonita encerra o ano litúrgico, para darmos início no próximo domingo a um novo ano. Com o tempo do advento, não teremos mais o branco na liturgia, mas teremos o roxo, em sinal de penitência, uma penitência que se diferencia da penitência da quaresma. É uma penitência que está prenhe, que está grávida da alegria da chegada de Jesus no seu Natal e no seu nascimento. Irmãos e irmãs, estejamos abertos à misericórdia. Continuamos pecadores, mas não podemos nos desesperar. Devemos também nos lançar diante do Senhor, o Rei da bondade, do perdão, do amor, da graça, da misericórdia, para que Ele também possa dar esta palavra tão confortadora a nós. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.